A gente tá vivendo entre os leões. Se a gente for tentar deixar o outro, não, minha vez vai chegar, vão passar por cima da gente também. Então, a gente também precisa olhar pra si e saber que se a gente não se posicionar, nada vai adiantar. A gente pode ter o melhor conhecimento, mas o posicionamento também é necessário. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Eu sou Polly Rezende, impulsionadora de mulheres e negócios femininos, e estamos aqui hoje com a Alice do Carmo, que é fisioterapeuta e também gestora, né? É especialista na área de gestão e gestão para fisioterapeutas também. Alice, quem ainda não te conhece, conta pra gente quem é a Alice do Carmo. Eu sou fisioterapeuta, sou formada em técnica de administração. Atualmente gerencio uma empresa de 33 anos. Atualmente eu estou unindo os meus dois caminhos, que é a administração e fisioterapia. Eu sei que são áreas um pouco distintas, mas eu acredito que a administração sempre está dentro em todas as áreas, né? Porque vem ao lado do planejamento, organização, e nós fisioterapeutas acabamos não indo para o lado da administração, só pensamos só no cuidado, mas todo cuidado precisa de uma organização. Então, hoje o meu objetivo é unir a gestão com a fisioterapia, e essa gestão é direcionada para os fisioterapeutas. Importante, né? Porque, como você trouxe, os fisioterapeutas estão muito mais conectados e preocupados ali com o cuidado, com, né, a própria desenvolver da sua profissão, que é cuidar do outro, Isso. né? Mas existe ali a necessidade real da gestão da sua empresa, Sim. né? Então, isso aí você tem como dar esse suporte e direcionamento para os fisioterapeutas que são, principalmente aqueles autônomos que não têm, né? E eu tô indo muito para a linha dos recém-formados, porque quando a gente sai da faculdade, a gente não tem esse direcionamento de gestão, de planejamento, de organização. Então, acaba que a gente sai no escuro, né? Nem tudo a gente aprende na faculdade. Com certeza. É na prática. Na prática, botando a mão na massa. Exatamente. Então, na prática ali, a pessoa começa a atender, começa a realizar realmente seu trabalho, sua tarefa, e não sabe como desenvolver a parte da gestão, né, do planejamento estratégico mesmo da sua própria empresa. Isso mesmo. A Alice está disponível para isso. Eu tô disponível no mercado. Maravilhosa. Alice, quando você escuta a frase, você pode ser mais, o que é que vem para você, né? Como essa frase ressoa para você? Como essa frase, dentro da sua estratégia, dentro da sua jornada, né? Tanto como fisioterapeuta quanto gestora, né? O que é que traz para você? Como é que essa frase ressoa dentro de você? Por mais que não tenha muito ligação ao podcast, mas a frase caiu de paraquedas na minha vida, né? Porque eu sou uma pessoa, como posso dizer, uma pessoa que foi jogada na administração. Porém, quando eu escuto a frase "você pode ser mais", foi a minha virada de chave. Porque eu consegui sair da minha zona de segurança, da minha zona de conforto, e eu aprendi que eu posso ser mais. Eu saí da minha caixinha e pude me florescer mais. Então, você pode ser mais, foi a minha virada de chave. Perfeito, né? Você percebe ali que realmente você pode expandir, Isso. né? Então, ousar. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, o você pode ser mais a minha virada de chave mesmo. Eu posso dizer com todas as letras que foi a minha virada de chave. Perfeito, maravilha. E quando você traz aí que foi sua virada de chave, né? O que essa frase, esse ponto de você entender que você pode ser mais, né? Causou em você para virar essa chave de fato, né? Assim, tirou da minha zona de conforto. Mas como era essa zona de conforto? Como é que era essa Alice? Onde é que estava essa Alice ali dentro daquela caixinha, né? O que foi que aconteceu para isso florescer? Parar as comparações. E saber que não precisa ter o dia, o momento e a hora perfeita. A gente pode começar com o imperfeito. E o imperfeito foi a minha maior jogada e conquista.
Porque eu juntei, como eu disse, as minhas duas áreas que ninguém dava nada. Não, essas duas áreas nunca vão se encaixar. Então, o meu imperfeito, que para os outros ainda é uma coisa imperfeita, para mim foi a minha maior conquista. Maravilhoso. E esse é um ponto que você traz que é muito importante, porque muitas, principalmente eu falo mulheres, né, ficam ali sempre esperando estar tudo pronto, estar tudo muito bem desenhado, muito bem redondinho, muito bem alinhado, né, para dar um passo. O momento certo. Exatamente, o momento certo. E, na verdade, o momento certo é a gente que faz o nosso momento. Não é o outro e nem é a sorte. Somos nós que fazemos o nosso momento. Pode ser que não dê certo e que dê certo. O meu momento certo, que foi o imperfeito, foi o que mais deu certo na minha vida. Maravilhoso. E aí, quando você traz assim, que esse imperfeito é você ter unido, né, as duas áreas da sua vida, que foi a fisioterapia e a gestão, que muitas pessoas não acreditavam que seria algo que realmente fosse casar, né? Que não tinha nada a ver, as pessoas falavam, talvez, né, que não tivesse nada a ver, mas aí você realmente abre uma nova oportunidade, até um novo nicho, né, de trabalho, para que você realmente crie aí novas possibilidades para quem está chegando agora no mercado, como você bem falou, né, os recém-formados que estão chegando agora, ainda não tem como, né, ter conhecimento sobre esse ramo da gestão, do planejamento, e não sabe lidar com isso. Você está ali como podemos dizer, uma mentora. O meu objetivo é esse. A gente já tá indo já pro futuro, né? O meu objetivo é ir para esse lado de mentorar. Porque eu acredito que se a gente não ensina, o outro não se multiplica. E a gente precisa multiplicar conhecimento. Então, o meu objetivo é que em 2026 eu já estou fazendo mentoria. Mas em 2026 eu quero alavancar mais essa área da mentoria, consultoria também. Maravilha. Perfeito. Então, esse aí né, você disse, estamos já indo para o futuro. Então, no futuro, você enxerga a Alice ali, de fato, como uma mentora de fisioterapeutas, né, principalmente direcionando na área de gestão, na área de planejamento, na área estratégica, para que consigam realmente ter um acompanhamento, né, um direcionamento mais assertivo para quem está saindo ali da faculdade e ainda não sabe como atuar. Isso mesmo. Porque a minha primeira formação foi na área administrativa. E aí eu saí da área administrativa e fui para a área de saúde, que sempre foi o meu sonho, né? Aquele pontinho lá no coração que estava ali guardadinho. Mas eu fui para a área administrativa já pela questão, como eu posso dizer, de necessidade. E quando eu vi que o que eu sabia de administração, como eu conseguia organizar a agenda, os horários com meus pacientes, consultório, tudo isso, os meus colegas não sabiam. Porque eu já tinha minha vivência na área administrativa. Eu já trabalhava na área administrativa. Então, eu sabia fazer meus planejamentos. E aí, aquilo sempre não. Eu sempre ensinava na faculdade, não, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí, falei, não, eu vou apostar nessa área, porque eu vejo que os meus colegas que estão próximos de mim têm uma dificuldade. Não só quem é da área de fisioterapia. Qualquer área que é da área de saúde, a gente não aprende a fazer a gestão do nosso próprio tempo. A gente só quer... Eu sei que é lindo o que a área de saúde faz, que é o cuidado. Mas o cuidado também precisa de estratégia, precisa de planejamento. Certeza, até para saber gerir direitinho ali o tempo de cada coisa, né? Tudo direitinho. Perfeito. Quando você olha, Alice, né? Já que a gente já deu um passinho para o futuro, vamos dar um passinho agora também lá para trás. Sim. Quando você olha lá para aquela menininha, a Alicinha lá, a criança Alice, né? E todo o seu caminhar até agora, toda a sua jornada até agora, seja, né, caindo de paraquedas, vamos dizer assim, por uma necessidade, né, na área administrativa, seja seguindo o que aquele pontinho lá dentro do coração chamava, que foi a área de saúde, que foi a área do cuidado, né? Quando você olha, né, para trás, para aquela criancinha, ela imaginava você ter chegado até onde você chegou? Ela imaginava esse caminhar, essa trajetória que a Alice traçou até agora? Eu acredito que vamos para essa porcentagem, né?
50% sim, 50% não. Metade, metade. Porém, eu sabia que eu queria fazer algo grande. Eu queria incomodar um pouquinho. Então, já a minha zona de conforto, não. Vamos ficar só ali na administração que tá bom. Você já foi muito além. Mas eu sempre fui uma pessoa que vamos mais, vamos. Eu gosto muito de estudar. Então, para mim, conhecimento é tudo. E aí, quando eu me aprofundo mais nessa questão de estudos, de se aprofundar nos conhecimentos, eu sei que eu consigo ir mais além. E aí, hoje, vendo a trajetória que eu estou chegando, apesar que eu tenho 24 anos, eu ainda tenho muita coisa para rolar, muita água para passar debaixo da ponte, eu sei que eu ainda posso chegar mais. Então, eu ainda não tô 100% satisfeita onde que eu estou. Mas aquela Alice, pequenininha de 20 anos atrás, está feliz onde que ela está conseguindo chegar e onde é que ela está conseguindo alcançar que ela achava que nunca iria alcançar. Para aquela Alicinha lá de 20 anos atrás, de alguma forma já tivemos sonhos realizados. Já. Quais eram os sonhos daquela Alice que, né, de fato, assim, já alcancei, já realizei, mas hoje, a Alice que eu sou hoje, né, com meus 24 aninhos, sei que eu posso muito mais. Sei que realmente eu posso ser mais. Hoje eu já consegui dar minha primeira aula. Eu já consegui me posicionar no digital, que eu não conseguia antes. Consegui sair da minha zona, que era a timidez. Eu ainda estou trabalhando nisso, mas para o que era antes, eu consegui mais do que 80%. Que era o que eu mais trabalhava. Se eu queria e quero passar o que eu sei para as outras pessoas, eu não posso ficar calada. Então a timidez era minha maior ponto fraco, né? Então hoje eu já tive várias. Eu sei que para algumas pessoas são conquistas pequenas, mas para mim foram conquistas imensas. Imensas, imensas, imensas. Acho que só pode ser conquistas pequenas para quem nunca foi tímido, né? Então, cada ponto tem sua grandeza, né, sim, na conquista, a depender de fato do desafio que é para cada pessoa. Então, se você é uma pessoa muito tímida, se você foi uma pessoa muito tímida, por exemplo, estar aqui hoje no podcast, na frente do microfone, falando, né, no microfone, é uma conquista para você, né? Ter dado aula, se posicionar no digital, são conquistas grandes, né? Claro que para quem nunca foi tímido, isso não é um desafio tão grande assim. Mas eu acredito que sempre que a gente vai se expor, existe ali um desafio, né? E é claro que para algumas pessoas esse desafio é muito maior, para outras não é tão grande assim, mas a exposição é um desafio, né? E aí, quando a gente pensa em se expor, sempre vem ali o medo, né? Então, vem medo de julgamento, vem medo de realmente o que vão pensar, o que vão achar, né? Isso passou pela sua cabeça, ainda passa, como é? Hoje, essa questão não é mais um peso. Antes era. Porque como você falou, né? Quando a pessoa que é tímida sempre pensa no que o outro vai pensar. Então, quando eu me vi no momento da minha vida aqui, eu queria ser mais. E eu precisava me posicionar mais. Falar mais. Ser mais vista, eu não tinha como me importar com o que as pessoas vão achar. E iriam dizer. Foi como eu falei no início. O que foi decisivo para eu iniciar foi parar as comparações. Comparação vai estar em qualquer lugar. Mas vai muito da pessoa, do eu. Quando eu queria fazer o meu projeto, eu comecei a olhar para mim. Então, posso dizer que eu primeiro trabalhei em mim para eu passar o que eu queria passar para as pessoas. Perfeito. E esse é o grande passo né, do processo, da jornada. É a gente realmente ter... No episódio anterior, a gente falou muito de clareza, né? Sim. Então, é ter a clareza do que eu preciso trabalhar em mim para depois eu conseguir passar para outras pessoas, né? Você trouxe aí que conseguiu dar a primeira aula, né? Essa é uma meta também para o futuro? É dar aula em faculdade mesmo, de fisioterapia, ou dar aula ali de mentorias? Não, eu quero ser professora universitária. Uau. Então, eu quero dar aula em universidades. Eu estou estudando já para ir para essa área também, mestrado, doutorado, tudo isso. Maravilha.
Já é os planos de 2026. Já tá já nos meus processos para 2026. Maravilha. Então, vai muito aí de dentro, vem muito forte para você essa coisa realmente de compartilhar o conhecimento, né? De compartilhar a jornada. Eu vim de uma família de professores, né? E eu sempre fugi de escola. Então, meu primeiro emprego foi na escola, mas na área administrativa. E aí, eu nunca quis dar aula de forma alguma, porque eu achava que era... Não é que era ruim, mas um tempo que eu não conseguia entender, né? Quem gostar de dar aula, né? E aí eu falei, não, deixa isso pra lá. Aí quando eu comecei a fazer meus projetos nas redes sociais, que eu comecei nas redes sociais de forma educativa. Então eu fazia postagens educativas, eu não fazia postagens pra mentoria, pra consultoria, não fazia nada disso. E aí as pessoas, colegas também, por que você não começa a dar mentoria, começa a dar aula? Aí eu fiz a primeira. Aí eu falei, nossa, como eu julgava tanto, né? O pré-conceito de uma coisa que eu já estava ali guardadinha, mas eu nunca pensei em fazer. Então hoje é um dos meus objetivos, uma das minhas metas, das minhas listas. Maravilha, eu sou super suspeita para falar, né? Você sabe disso. Eu tô te falando de frente com a né? A professora. Eu acho assim que é uma missão muito, muito, muito linda, apesar de ser, sim, em alguns pontos, muito desafiador, né? Mas quando a gente vai para um patamar de né, lecionar em faculdade, você tá ali lidando com pessoas que querem estar ali, né? Diferente quando é uma escola que você tá dando aula para alunos que estão obrigados a estarem na escola, né? Então é bem diferente. É diferente mesmo. Mas é esse ponto de você compartilhar de fato ali, né? E de você poder mostrar para outras pessoas que elas também podem ser mais o tempo todo através do conhecimento é de fato surreal e muito engrandecedor, de fato, para a gente. Que você consiga alcançar aí com brevidade essa meta, né, de se tornar professora universitária, de se tornar realmente aí uma disseminadora dos conhecimentos, que de fato é uma transformação, tanto da sua vida quanto da vida de quem passa por você. Né? Maravilha. E conta pra gente aí, além dessa meta, quais são as próximas metas para o que vem por aí? Além das consultorias, mentorias, também eu já participei de um evento e começar a participar de outros eventos também, onde trazer essa questão do empreendedorismo na área de fisioterapia, que é a gestão para fisioterapeutas. Gosto muito dessa questão de trazer a questão da representatividade feminina, uma jovem negra. Então, estou caminhando também para participar desses eventos, porque hoje em dia, pessoas como eu, é muito difícil você ter uma representatividade e você se espelhe. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa questão também. Além das mentorias, como eu falei, e a área de professora universitária. Você traz aí a participação de eventos, né? Sim. Eventos mais direcionados para a área de fisioterapia ou eventos abertos? Eventos abertos também. A importância de você estar se conectando de fato com outras network, pessoas. né? Conexão. Perfeito. Né? A gente também falou muito sobre isso no episódio anterior, a importância da conexão. E quando a gente vem justamente em se tratando de pessoas que têm, né, um pontinho ali que ou foi tímida, né, ou tem mais dificuldade de se comunicar abertamente, com muita facilidade, estar em ambientes assim, para ir realmente ampliando a rede, é muito importante, porque você vai, de fato, ali, né, se comunicando com mais pessoas diferentes, conhecendo pessoas novas, né. Eu participei de um evento agora, bem recente, sobre empreendedorismo mesmo, e que deixa eu contar aqui nos dedos, 6 pessoas que eu conheci, 4 delas eram fisioterapeutas. Foi? 4 delas fisioterapeutas, inclusive elas também se conheceram lá, né? Não, vamos então aqui criar, né, uma rede entre a gente, coisa e tal. E inclusive saiu uma parceria, né? Saiu uma parceria entre 2 delas, porque uma já tem
uma clínica onde ela atende Sim. e a outra ainda não atendia em nenhum lugar específico, passou a atender, né, Na na clínica clínica. dessa. Então, é muito importante A a gente estar. conexão. Exatamente. Acho que a conexão é fundamental para qualquer tipo de relação, tanto profissional, de vida mesmo. Conexão é a base de tudo. Sem conexão a gente não vai para lugar nenhum também, né? Exatamente. Qual que seria a estratégia que você traz, né, para os fisioterapeutas que estão saindo agora da faculdade, né, que estão realmente desabrochando, saindo da caixinha, né, porque você está ali dentro da faculdade, agora fim de ano, momento que muitos estão se formando, É. né? Então, qual a estratégia que você traria para eles, para esses novos fisioterapeutas que estão ganhando agora o mercado, né? Entrando no mercado para que realmente aumentem esse poder de conexão, aumentem esse... Eu acho que é uma estratégia bem básica, né? A gente tem que começar a se permitir. Então, quando eu saí da faculdade, se eu não me permitisse, eu não ia conseguir chegar na metade ou fazer a metade das coisas que eu fiz. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai que não é errado. A gente passa 5 anos na faculdade, a primeira coisa que a gente quer é um emprego. Então acaba que a gente aceita qualquer coisa por qualquer valor. Aliás, não é nem valor, por qualquer preço. E acabamos nos submetemos a cada coisa que não vem aqui ao caso, né? Que não mostra realmente qual é o nosso valor. Então, a gente tem que começar também a se permitir a ir para outros lugares que a gente tem o receio de entrar, porque a gente acaba a comparação. E aí acaba que a gente perde oportunidades. Oportunidade de ser, vamos dizer assim, ser mais valorizado. E quando a gente sai da faculdade, a gente quer sair, encontrar qualquer coisa, a outra oportunidade que talvez naquele momento seja financeiramente mais baixo, mas ela pode trazer uma oportunidade de network, conexão, parcerias melhor do que o que a gente quer naquele momento. Então, é mais essa questão, se permitir ir para outros caminhos que vai trazer mais oportunidade. Permitir, estando atento ali também para não fugir das suas essências, né? Isso. Que aí você traz aí que às vezes aceita coisas que há um preço muito baixo, mas que você precisa impor o seu valor de fato, né? Isso mesmo. Então, se ter a consciência que quando você sai da faculdade, você se torna um profissional, né? Deixa de ser o estagiário. Né? A gente, quando sai da faculdade, a gente esquece que a nossa fase de estagiário já passou. A gente quer ser estagiário eternamente. E a gente não é mais estagiário, a gente somos profissionais, somos fisioterapeutas. Perfeito. Então, esse posicionamento é importante, que você teve esse posicionamento no momento da sua jornada e percebeu que... Que também eu acredito que se eu não tivesse uma vivência de trabalho, de a mão na massa, eu também não ia sair assim com esse posicionamento todo. Ia sair igual os meus colegas, porque como eu falei, a gente sai cru. Então, o que a gente aprendeu não é a vivência. A gente vive naquele mundo ali, naquela bolha, que são pacientes que vai na clínica escola e pronto. E aí a gente vem pro mundo. A gente sai da faculdade e vai pro mundo. O mundo não espera. E os outros colegas que já estão formados veem a gente como um concorrente que vai acabar pegando a vaga dele. Então acaba que tem também essa questão, né? Então é bem complicado a não comparação e conseguir se posicionar realmente. Mas tudo é possível, nada é impossível também. Perfeito, você traz aí algo muito importante, que é você, não só os fisioterapeutas, né? Mas todas as profissões, quando sai da faculdade, você sai ali de fato, né? Na faculdade você tem uma vivência completamente diferente do que é o mercado na realidade, né? E aí quando você chega no mercado, a concorrência, né? Todo mundo querendo se colocar, todo mundo fazendo ali a sua reserva de mercado, né? É verdade. Que precisa realmente garantir o seu. Até porque a sociedade que a gente vive é dessa maneira. Então, a gente tá vivendo entre os leões. Se a gente for tentar
deixar o outro, não, minha vez vai chegar, vão passar por cima da gente também. Então, a gente também precisa olhar para si e saber que se a gente não se posicionar, nada vai adiantar. A gente pode ter o melhor conhecimento, mas o posicionamento também é necessário. Por mais conhecimento que você tem, você ficar ali quietinha, caladinha no seu lugar, ninguém vai descobrir Ninguém que vai você descobrir. tem esse conhecimento, que você tem essa habilidade toda, né? Uhum. Perfeito. E conta pra gente, como que você, né, quando aliou as duas áreas de conhecimento, as suas duas profissões, vamos dizer assim, né? Sim. Tanto a de administradora quanto a de fisioterapia, né? Como que você conseguiu fazer esse casamento e realmente ter esse posicionamento firme para seguir, né, e sustentar essa união de duas áreas que aparentemente eram muito distintas? Eu alinhei, comecei com o básico, que é, vamos dizer assim, a parte da administrativa bem básica, a questão de bloco de tempo, planejamento, tudo do básico, e aí eu fui para outras áreas. A parte quando você fala alinhar, eu alinhei da seguinte forma. A dor. Qual é a dor do fisioterapeuta quando ele começa a trabalhar? É não conseguir fazer o planejamento de tempo. Quando a gente começa na área de fisioterapia, a gente vai logo para o atendimento domiciliar. A gente começa a atender domiciliar. E aí vem a gestão do tempo, que são os blocos de tempo. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente perde um paciente, atrasa outro e acaba embolando. E aí foi pelo básico mesmo. Nessa questão, que era algo que as pessoas se passavam, botava vários pacientes um por cima do outro. Não, eu vou chegar atrasado aqui, mas a gente perde paciente. E paciente também é cliente. Então, eu fui nessa questão mesmo. A dor do fisioterapeuta é em conseguir fazer o planejamento. E além de perder o paciente, perde a credibilidade também, né? Porque por mais que você vá atender na casa da pessoa, a pessoa também tem os horários dela, né? Isso. Então não quer ficar ali o tempo todo disponível. Esperando o fisioterapeuta chegar. E hoje tempo é dinheiro, né? Exatamente. Perfeito. Então aí é esse alinhamento de realmente colocar, inclusive, você trouxe aí uma nomenclatura que eu não conheço, que é o bloco de tempo, bloco de tempo, inclusive o deslocamento, isso, né? Então, tudo isso que às vezes a gente que tá despreparado não consegue computar isso, não tem a noção de que isso também precisa entrar. Inclusive ali na hora que for também fazer, talvez ali a precificação. Precificação, exatamente. Tudo isso você vai passando, você vai realmente indicando e dando os caminhos adequados para quem tá começando agora. Perfeito. Maravilhosa. E assim, é muito importante porque, de fato, são pontos que são estratégicos, indispensáveis para o início da profissão e que a gente não aprende na faculdade. Então, a pessoa sai ali querendo, de fato, abraçar o mundo com apenas 2 braços, mas quando vai ver, se embola, né? E quando tem uma pessoa que já conseguiu ver isso, né? Já conseguiu enxergar isso e vai passar para ela tudo ali detalhado, tudo já realmente pré-determinado, dá uma facilidade, dá muito mais autonomia, inclusive, para que ela desenvolva com mais maestria o seu trabalho, né? Isso mesmo. Maravilha. E aí, esse caminhar que você traz com esses novos fisioterapeutas, são de 2 formas, tanto com a mentoria quanto com a consultoria. O que vai diferenciar uma da outra? Como é que é o seu trabalho com essa, né, Pronto. A diferença a mentoria é um tempo mais curto. Então, a gente não... eu faço a questão do bloco de notas, mas é bem mais resumido. Já a consultoria é um acompanhamento, vai depender muito da pessoa, tem de 6 meses ou a 1 ano, e aí esse acompanhamento, a gente vai fazendo ajustes de acordo com as mudanças, porque ocorrem mudanças nesse planejamento. Então, a diferença é essa, certo? E aí, no caso da consultoria em si, é mais tempo.
Perfeito. Então tem um acompanhamento mais de perto Isso. para ir ajustando, para ir, né, colocando tudo no seu devido lugar, de acordo com as demandas que vão surgindo também no meio Isso. do caminho. Isso. Maravilhoso, maravilhoso. E aí conta pra gente também, Alice, em relação, né, a o que você enxerga como possibilidades para essas pessoas que estão agora saindo, né, da faculdade, mas que tá saindo da faculdade agora, então, geralmente, né, como você mesmo trouxe, tem uma necessidade maior, de fato, de Uhum. trabalhar, né? Todo mundo quer sair, quer colocar realmente em prática o que aprendeu e quer trabalhar, né? Sim. Então, ainda não dá para fazer uma mentoria, ainda não dá para fazer uma consultoria. Quais são os primeiros passos, os primeiros pilares, as primeiras estratégias que você daria para essas pessoas que ainda não têm a condição de ser acompanhado com você, com uma Isso. mentoria Uhum. de gestão para fisioterapeutas, Eu mas que você já pode dar alguma estratégia, algum passo a passo? acredito que primeiro fazer um checklist de prioridades, a forma como a pessoa também quer trabalhar, o tempo que ela vai desejar gastar para fazer atendimento, porque por mais que já queira ir logo trabalhar, hoje na área de saúde, você precisa também ter a questão da especialização. E aí, você sai da faculdade, mas você precisa ainda continuar estudando. E para você custear os seus estudos, você precisa trabalhar. Então, fazer a questão do gerenciamento do tempo, o tempo que você vai dedicar para cada um desses setores, dividir por áreas, que fica mais fácil, e a partir do momento você também saber como é que você vai precificar. Que também você não adianta colocar um valor mais baixo para conseguir mais pacientes, mais clientes, e você não conseguir atender todas essas pessoas. Porque os pacientes também são as que indicam. Então, se a gente não atender uma pessoa muito bem, ele não vai te indicar para outra pessoa. Então, essa é uma das estratégias que eu acho que também são fundamentais para nós fisioterapeutas que saímos logo da faculdade. Esse acompanhamento tem que ser um acompanhamento diário, porque os ciclos mudam. E as pessoas que são nossos concorrentes, ele sempre vai também mudar de acordo com o seu ciclo. Perfeito. A verdade é precisar estar atento à movimentação do Sim, sistema do como um sistema. todo, né? Então, gerindo ali o seu tempo, gerindo da melhor forma e, claro, com um atendimento de maestria, de qualidade, Isso. né? Existe alguma estratégia, eu não gosto muito de falar de dica, né? Mas, assim, alguma dica de um atendimento realmente de qualidade? O que não pode faltar no atendimento de qualidade para que esse paciente, de fato, depois venha indicar, né, para outros? Hoje a gente fala muito da questão de atendimento humanizado. Mas as pessoas atrapalham muito a questão de atendimento humanizado, porque atendimento humanizado não é você dar um brinde. Atendimento humanizado começa a partir do momento que você fala com o paciente, até que seja no WhatsApp. Porque, como a gente falou, conexão é tudo. Então, você precisa criar também uma conexão com o seu paciente. Porque o paciente, quando vai para o seu consultório, quando você atende em casa, às vezes ele só tem aquele só momento, só precisa ser ouvido. E nós que somos da área da fisioterapia, acabamos que somos fisioterapeutas e também um pouco terapeutas. E não adianta você chegar no paciente com a energia baixa, com falta de interesse, é mais um paciente, eu tenho vários outros. Cada paciente é único. Então, não estou dizendo que você precisa criar uma conexão com todos os pacientes. Mas o que faz um atendimento ser de qualidade, eu acho que é o básico. É você propor ao paciente um atendimento que ele vai sair dali e vai falar, eu consegui ter 30, 40 minutos e eu saí, não 100%,
mas eu consegui me conectar naquele momento, naquele atendimento. Aí, na verdade, foge ao ramo da fisioterapia, né? Então, em qualquer tipo de atendimento, se a pessoa de fato estiver ali presente, o outro vai perceber isso, né? Então, essa é a sua dica principal. Não é só na fisioterapia, qualquer tipo de atendimento. Porque hoje as relações estão tão rasas que o outro é mais um. É mais um que tá vindo. Mas se tratando da área de saúde, não é mais um. É mais uma mãe, mais um pai, mais um filho, mais um que tem uma família. Então, a gente tem que saber que quando a gente tá cuidando de uma pessoa, a gente tá cuidando de uma preciosidade, que é de outra pessoa. Que outra pessoa depende dessa pessoa. Então, é uma rede. E o atendimento tem que ser não o melhor de todos, mas que ele consiga transmitir também a sua essência como fisioterapeuta. O que é que você quer e o que é que você vai poder proporcionar para esse paciente. Você trouxe aí que às vezes o fisioterapeuta também é terapeuta, né? E que um dos pontos principais é que às vezes o paciente está ali só querendo ser ouvido, né? Essa é a necessidade do mundo atual, né? Ser ouvido, ter atenção, principalmente porque às vezes você tá ali num jantar a dois e cada um tá com o seu aparelho na mão e não tem ali um olhar para o outro mesmo, né? Então, quando esse fisioterapeuta leva para o seu paciente um olhar para essa pessoa, né? Realmente o ouvido atento, o olhar atento e a atenção plena para essa pessoa, ele ganha ali também com esse paciente. E aí você trouxe aí que às vezes a gente precisa ser também um pouquinho de terapeuta, né? Existe alguma preparação para, né, esse ponto de você realmente ter essa atenção maior e essa escuta mais ativa, né? Tanto na faculdade, no processo, não, né, na de faculdade. formação. A única coisa que a gente em relação a essa questão que a gente aprende na faculdade é a escuta. Só que a escuta também eu brinco que a escuta também é terapeuta. Porque só de escutar o paciente, para ele já é a melhor coisa. A gente, como profissional, a gente não pode se interferir na vida pessoal. A gente também não podemos dizer o que ele pode ou não fazer. Mas a escuta é o que eu aprendi na faculdade, né? E meus professores ensinaram que a escuta é fundamental. Porque a gente não tá 24 horas com o paciente. Se a gente não escutar o que ele tem para falar, a gente não vai saber nem como fazer um planejamento terapêutico. Então, às vezes o paciente conta uma coisinha assim, hoje eu fiz tal coisa com meu neto. Mas aquilo ali que ele fez, que ele tá trazendo para você, pode te ajudar em o mínimo que for. Então, a escuta é a principal coisa que nós temos que fazer com nossos pacientes. Ferramenta importantíssima. Que não pode ser, né, desleixada e deixada de lado. Porque, às vezes traz alguma informação, inclusive, para o processo, né, da fisioterapia. Isso. Interessante. Legal. Isso não tinha levado isso em consideração de, às vezes, trazer nessa escuta alguma informação importante que possa ser usada, inclusive, no processo de cura desse paciente. Por que a Alice escolheu a fisioterapia? Ela trouxe aí que, você trouxe aí que sempre teve lá dentro no coração, na pontinha do coração, algo da área de cuidado mesmo. E por que a fisioterapia fez seus olhos brilharem? Por que a fisioterapia foi a escolha? Porque a fisioterapia, a gente trabalha com movimento. E até em repouso a gente está em movimento, né? E eu sempre gostei de fazer de movimento, de ser uma pessoa de movimento. E quando eu passei em medicina e eu não fui fazer. Eu fui para a área de fisioterapia. Porque a fisioterapia a gente consegue trabalhar com toque, com movimento. Por mais que as pessoas achem, vai voltar para andar? Não. Só de você conseguir fazer o paciente escovar os dentes sozinho,
a pentear o cabelo sozinho, sentar sem auxílio, mesmo ele não conseguindo movimentar os membros inferiores, mas ele conseguir sustentar o tronco dele e ele conseguir ficar 20, 15 minutos sentado em uma cadeira. Isso é extremamente significante. Então, não é só a questão de reabilitação, mas é você conseguir trazer para o paciente coisas que, para mim, para você, é normal. Acordar todo dia, escovar os dentes, pentear o cabelo. Mas para uma pessoa que depende 100% do outro, e ele conseguir, a partir de algumas sessões de fisioterapia, escovar os dentes, é algo extremamente gratificante. Era autonomia, né? Isso. Às pessoas. Você oferecer, de alguma forma, essa autonomia para que ela realmente consiga fazer sem dar do suporte de libertador, né? E aí, essa libertação do outro chega de alguma forma para você como afago no coração? Parece que o prêmio da loteria da virada do ano é isso. Pra mim, esse é o meu prêmio da loteria. A virada de chave, a virada do ano, é isso. É uma das melhores coisas que a gente consegue realizar. Importante. E se você fosse dizer para alguém, né, um conselho ou como é que você poderia, né, mostrar para essa pessoa através de um aconselhamento de como ou quando, né, ela pode ser mais? O que você diria para a pessoa? Que a gente pode ser mais todos os dias. Então, a partir do momento que a gente quer chegar em um lugar e se sentir, não que ali é o suficiente, mas que a gente quer sempre querer ajudar ou passar o que a gente tem, que é o nosso conhecimento ou qualquer outra coisa, é libertador. E querer ser mais é você não esperar também o momento certo. O momento chega a qualquer dia. Então, eu posso querer ser mais hoje, amanhã, depois. Eu quero ser mais todos os dias. Então, a gente precisa também saber que querer ser mais é se permitir todos os dias. A partir do momento que a gente acorda e abre o olho, a gente quer ser mais todos os dias. Então, eu acredito que as pessoas têm ali, bem ali dentro, uma formiguinha, mostrando que ele pode ser mais. Mas para algumas pessoas não não está florescido, para outras está bastante florescido. Então, todo mundo tem um pouco do querer ser mais. Todo mundo é possível. Nada é impossível para ninguém e nem para Deus também, né? Então, a gente só precisa usar as ferramentas certas. A gente espera muito pelo momento certo, porque hoje não, né? A sociedade está bem mudada, mas ainda tem a questão, vamos esperar um momento. Ainda não é o momento. Então, a gente perde muito tempo esperando o momento. É mais fácil, eu sempre falo, o não a gente já tem. A gente corre agora atrás do sim. Então, a gente pode conseguir o sim no momento que não é certo pro outro. Então, o momento certo não é... O meu momento não é o seu momento. Então, cada um tem o seu momento. Então, não existe pra mim momento certo. É o momento. Realmente testar, né? É. E aí, a gente traz muito essa coisa de... Se não deu certo, também é uma resposta certa. É um aprendizado. Né? Pode ser que, se não deu certo, é porque você precisa recalcular a rota. O que você fez, você precisa de algum ajuste. Eu acredito também nisso. Maravilha. E aí, se a gente fosse escolher um adjetivo, tá? Uma qualidade ou um adjetivo para a sua jornada e para completar a frase, você pode ser mais. Então, qual que seria o adjetivo? Qual que seria ali a qualidade do que é ser mais para Alice?
Eu acho que quando eu aprendi que eu posso ser mais organizada e uma pessoa planejada, porque eu queria fazer tudo a todo momento. E fazia sem nenhum tipo de organização. E acabava que eu não conseguia tirar nada do papel. Eu não tinha gestão. Eu só fazia, eu quero fazer agora, então eu fazia. Realmente, eu não esperava o momento, mas eu soube usar o meu momento agora com organização. Então eu acho que você pode ser mais organizada. E quando você se torna mais organizada, o que que isso muda, né, na sua jornada, na sua vida? O que que você traz de indicação para que as pessoas sejam mais organizadas? O que que isso pode transformar a vida delas? Transforma tudo. É, na parte familiar, na parte profissional. Porque a partir do momento que a gente não é organizada, a gente perde tempo com a nossa família. Porque a gente quer entregar o nosso trabalho. E o tempo que a gente tinha para ficar com a família, a gente precisa suprir o tempo que a gente perdeu na organização no trabalho. Então, a partir do momento que eu consegui organizar o meu tempo, a minha vida em si, eu consegui ter mais tempo com minha mãe, mais tempo com meus avós, mais tempo com meu marido, até mais tempo com amigos que eu já não via há anos, porque eu consegui organizar uma coisa, que era o meu tempo no trabalho. Eu não tinha tempo. Então, eu entrava para trabalhar e quanto mais aparecia a gente, eu dava pra encaixar. Não, dá pra encaixar, atenda aqui. Então, eu já chegava no trabalho 7 e saía 10 horas. Porque eu não tô cansada, eu tenho tempo. Mas só que eu não pensava que eu tinha alguém me esperando, que eu tava perdendo tempo com minha família. Então, a partir do momento que a gente se organiza, o mais básico, vamos começar com a lista. Vamos fazer uma lista de prioridades. Eu sempre falo, ó, essa semana eu tenho uma prioridade para resolver até tal dia. Então, quando a gente começa a fazer assim, as coisas vai tendo mudança. Então, a gente começa no pequeno e depois vai crescendo. Então, a gente vamos pegar uma prioridade que eu preciso resolver. Vamos estipular o tempo. Eu consigo fazer, então você tem que fazer até essa data. Também a gente não pode colocar uma prioridade que seja impossível, né? Porque a gente começa com as nossas listas de prioridade e quer colocar coisas impossíveis e acaba que a gente vai procrastinando e não vai conseguindo e vai dizendo, tá vendo que isso não dá certo? Mas não é que não dá certo, é porque a gente também tem a mania, nós temos a mania de colocar metas muito grandes e com tempos curtos. Isso nem, vamos dizer, A Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, o Super-Homem consegue fazer isso. Então a gente também tem que trabalhar dentro da nossa realidade. Eu acredito que se a gente também não trabalhar na realidade que a gente está no momento, nada flui. A minha realidade não é a mesma que a sua. Então, eu tenho que trabalhar dentro da minha realidade. E você trabalha dentro da sua realidade. A gente precisa saber que o meu sapato não cabe no seu pé, como o seu sapato não cabe no meu pé. Então, a gente tem que saber onde o nosso pé e nosso sapato cabe. Vai ficar mais confortável para fazer a nossa jornada, né? Porque caminhar essa jornada toda com o sapato dos outros... Não dá. Vai calajar os pés e vai se tornar uma caminhada muito mais dolorosa, muito mais difícil, né? Isso mesmo. Perfeito. Felizmente estamos chegando ao final e para finalizar, gostaria que você completasse a frase pra gente. Além de organizada, você pode ser mais quando? Quando eu quero ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Se eu quero chegar no meu objetivo, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor do que ser hoje e começar não amanhã, hoje. Eu acredito que quando a gente quer se ousar, a gente não precisa esperar um momento. Mas quando eu quero ser uma pessoa mais, eu não preciso esperar pelo amanhã. Eu posso começar hoje. Porque o amanhã tem mais coisas para amanhã. Então, quando a gente toma a decisão de que a gente quer ser uma pessoa mais, a gente tem que começar hoje. Porque se a gente não começar hoje, tem vários amanhãs.
Todo dia tem um amanhã, Deus né? o dia tem um amanhã. E o que a gente quer começar hoje, talvez mude amanhã e não seja mais a mesma coisa. Então, eu acredito que a gente tem que começar a se permitir. Então, o hoje também é mais importante do que o amanhã. Não vamos esperar o amanhã. Vamos começar hoje, porque o hoje também faz a diferença. Já dizia o poeta aí, né? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive Inclusive nada. nada. Alice, muito obrigada. Amei nosso bate-papo. E se você também gostou do que você viu aqui, do que você ouviu, compartilha com alguém que precisa ouvir, né? Que precisa entender que ser mais também precisa ser agora, né? E que ser mais é ser mais organizada, é ser mais planejada para que as coisas aconteçam hoje e não deixe nada para amanhã. Alice, muito obrigada por estar aqui com a gente. Curta, compartilhe e siga lá no nosso canal para que toda vez que tiver um novo episódio você seja notificada. Que você seja notificada para um novo episódio.